avançar a saúde para todos no país. Isso é muito grave, né? Muito grave, e se reflete numa repolitização à direita de muitos setores, né, da medicina, e que, portanto, o enfrentamento disso continua sendo uma agenda fundamental que nós devemos aí colocar em pauta. E uma última palavra é o seguinte: talvez aquela conjuntura de 84, 85, final da ditadura, né, a nova república, o processo, a grande expectativa de redemocratização da sociedade brasileira em termos políticos, ela é, guardadas as especificidades, muito similar a um processo que agora se desenha como possível, que é de uma democratização social e econômica do Brasil. Se naquela época a agenda era política, hoje a nossa agenda é social e econômica. Os avanços que tivemos nesse período do governo Lula, que podemos questionar que poderiam ter sido mais e tal, mas apesar de relativamente pequenos, o impacto disso é tão grande em termos históricos, né, que nós devemos estar mais alertas, né, como movimento de profissionais, de lutadores políticos, sociais e tal, e movimento estudantil, mais alertas para a necessidade de construir uma agenda muito mais ambiciosa, porque esse próximo período permite isso. E nós não vamos avançar mais se nós não tivermos a ousadia para avançar mais, mas nós podemos avançar muito, e o movimento estudantil pode, né, recuperar a sua importância, e particularmente no nosso caso da saúde, da medicina, podemos ser um elemento fundamental para tornar esse país um país mais justo. Obrigado. Obrigado, professor. Vou passar a palavra agora para o colega Luiz Guilherme. Bom, olá pessoal, boa noite de novo. Aqui estou eu novamente, né? Ontem eu vim mais tapar um buraco aí do professor que não veio, mas hoje eu estou cumprindo o meu papel aí de estar atualmente e fazer o desenho do panorama atual da DENEM e essa conversa que a gente vai ter aqui sobre o movimento estudantil. Bom, inicialmente, assim, dizer que é uma grande honra, assim, é uma sensação muito grande poder contar com a presença do professor Armando Denegri, né? Pioneiro aí da organização dos estudantes de medicina na década de 80 e na fundação da DENEM, e entidade essa que a gente vem carregando aí já, né, Bruna? Pegou nos anos 2000 e tal, eu atualmente nesse ano de 2010. E uma coisa interessante para a gente começar a fazer esse apanhado da conjuntura atual da DENEM é ter um pouco da noção até do papel do movimento estudantil, né? Do que seria o tal do movimento estudantil. A gente fez um resgate histórico, colocando quais são as características, para perceber como ele vai assumindo formas diferentes em cada um dos momentos históricos, mesmo com o mesmo nome, né? Então você tem as mesmas entidades, né, defendendo coisas diferentes. Vou dar alguns exemplos do nosso diretório acadêmico lá também, que é o DANC, né, da Universidade Federal do Paraná, fundado em 1917, né, e que no início, logo que ele é fundado, já o pessoal usa um pouco da história também, pegar um pouquinho aí, os primeiros departamentos eram departamentos de tiro ao alvo e canoagem, né, do diretório acadêmico, né. Então esse era o papel de movimento estudantil da época, né. Na minha opinião, canoagem, tiro ao alvo em si não é em si movimento estudantil, é a expressão do quê? Do que o professor colocou, né, uma elite que vai estudar na cidade, no caso funda uma universidade em Curitiba, precisa de um lugar para se reunir, para fazer suas atividades de clube, né, que é o tiro-alvo, a canoagem, as festinhas e tal, e funda o diretório acadêmico, né. Então, primeiro a gente precisa limpar esse meio de campo e entender o que é o movimento estudantil de medicina, né. O movimento estudantil de medicina é simplesmente essa forma de agremiação colocada no nome da entidade, ou será que é uma forma de luta política que vai assumindo diferentes aspectos ao longo do tempo, né? Outro exemplo, nesse congresso de 77, que a Bruna falou e o professor falou de Florianópolis, o DANC mesmo, ele propõe e organiza outras universidades para se retirar do congresso com uma moção, porque nesse mesmo congresso estava tentando aprovar uma moção de repúdio às torturas utilizadas pela ditadura militar ao médico Hari Shibata, né, em São Paulo, que foi o que assinou o atestado de óbito do Herzog, Vladimir Herzog, né? E então
o encontro político da DENEM faz essa moção de repúdio e, em contrapartida, de forma reacionária, o DANC, né, tenta organizar junto com outros centros, tem a carta que está guardada lá até hoje, xingando a plenária do Congresso de comunistoides, de que não, que a medicina é neutra e que esse negócio de tortura não aconteceu e tal, enfim. O mesmo diretório acadêmico em 77. Em 81, a gente encontrou um documento, 4 anos depois, do mesmo diretório acadêmico, chamando estudantes de medicina de Curitiba e organizando ônibus em solidariedade a uma greve no ABC em São Paulo, né? E para arrecadar alimentos e dinheiro, etc., para levar para os operários que estavam se organizando em São Paulo. Isso 4 anos depois, né? Eram as mesmas pessoas, né? Essa é a maior prova de que o movimento estudantil ele não é uma coisa única, né? Não é, somos todos estudantes de medicina, todos defendemos as mesmas coisas e acabou, né? Não, né? Isso não é uma verdade, né? O movimento estudantil, na realidade, ele é a expressão da sociedade. Se a sociedade ela é dividida de várias formas, com vários interesses, dentro do meio acadêmico, dentro da universidade, a gente vai ter isso também. Então, um exemplo, por exemplo, né? Na minha turma de graduação, tem colegas que falam, não, se eu tivesse uma mensalidade aqui na Universidade Federal do Paraná, tudo bem, eu ia concordar que tivesse, vai melhorar a estrutura, tudo, podia pagar aí uns R$500, eu estou aqui só pelo nome da universidade, estudantes de medicina, colegas nossos, né? Os interesses dessas pessoas estão representados no movimento estudantil, né? O primeiro debate que a gente precisa fazer, né? O que movimento estudantil é esse, né? Então, o que a gente pode começar a dizer é que esses acompanhamentos que o movimento estudantil ele vai assumindo ao longo da história da DENEM e a própria UNE, enfim, eles seguem também, não de forma mecânica, mas estão atrelados à própria organização dos movimentos de luta política dentro da sociedade, né? Então, a própria questão do movimento estudantil lá nos anos 30, quando começa, nos anos 20, na verdade, quando já começa a ter um enfrentamento político diferenciado e tal, tem muito a ver com a imigração, né, no Brasil. E de que esses imigrantes têm acesso à universidade, trazem um pensamento diferenciado dos sindicatos, são filhos de sindicalistas europeus, etc., que acabam vindo para o Brasil e que acabam influenciando, de certa forma, até a postura política desses centros acadêmicos. Então, o que a gente pode dizer hoje, né, da conjuntura atual, é que não mudou muita coisa do ponto de vista da essência da própria organização e da necessidade da organização do movimento estudantil. Na fala que eu fiz ontem, né, quando a gente elaborou aquele plano, quando estava falando da educação médica, das diretrizes curriculares, foi falando das mudanças que foram acontecendo, a gente pode olhar aqui, da década de 60, década de 70, década de 80, década de 90 e agora os anos 2000, mudaram algumas formas de se apresentar a realidade, mas a essência ela continua a mesma, né? Então a essência da organização do país hoje, da direção do país, enfim, da forma como se estrutura a realidade do mercado, né, do lucro, enfim, é a mesma, né? E por isso que as necessidades ainda são as mesmas. Por isso que aquela leitura que a Bruna fez, daquele trecho falando da determinação social, enfim, como que os processos de adoecimento da população são dados, ele é extremamente atual, né? Ele passa a fazer sentido nos nossos encontros. A gente teve a oficina de determinação social agora à tarde, não pude estar, mas toda a análise que a gente vem fazendo hoje, a gente tentou trazer para o seio da DENEM, da determinação social do processo de saúde e doença, ela foi uma reinvenção daquele tempo. Mas tem uma lei aí, né, que eu gosto de usar para fazer algumas análises, acho que o professor Armando Denegri provavelmente deve ter estudado bastante isso, que é a questão da dialética, né? De que uma das leis da dialética, que é uma forma de explicar, é que ela é praticamente circular, mas a gente não pode usar circular, né, que a história seja circular. Ela é uma espiral na realidade, né? Uma espiral por quê? Porque a realidade ela não é linear, ela não acontece tudo sequências de eventos um diferente dos outros, né? Às vezes dá a impressão de que as coisas voltam, né? Pô, passou 20, 30 anos, a ideia de ciclos, né, que abrem e se fecham ao longo do tempo, né? Só que a diferença desses ciclos é que eles saem de um ponto e eles não voltam no mesmo ponto, por isso não circular, por isso em espiral, porque eles voltam num patamar superior, né? Onde dá a impressão de que é a retomada daquele momento, porém com um salto de qualidade, né? Uma forma diferente. E eu explico melhor isso, né? Se existia uma necessidade, quando foi criada a DENEM,